Amada alma, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Algo Entre Nós. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Antes de apresentá-la, vou me apresentar caso seja o seu primeiro episódio. Seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis e mentora de vida amorosa no programa Renovação. E aqui na minha frente temos a adorada, queridíssima Carol Tchoukian. Eu vou ler, gente, quem é essa mulher para eu não perder as vírgulas. Comunicadora e pesquisadora do amor no Instagram Amores Possíveis e colunista na Glamour e na CBN. Ela fundou o primeiro centro de desenvolvimento afetivo do Brasil. Carol, bem-vinda, gratidão pela sua presença. Muito obrigada, Fê. Tô muito feliz em fazer amor aqui com você. Criamos um date, vocês estão vendo, né? Tem todo esse quê de romance, de amor, porque a gente acredita muito que o amor é possível em qualquer tipo de relacionamento, né? Exatamente. Eu digo, todo relacionamento é amoroso, por que não? Eu falo que eu defendo o amor como um modo de vida mesmo, o amor como ação. Falo que eu sou discípula da Bell Hooks, que ela fala que o amor deveria ser tratado como um verbo, né? Que ele é ação, nunca só um sentimento. Então, estar aqui juntas tá fazendo amor. Exatamente, Carol. E o que é o amor para você atualmente? Como você está encarando o amor na sua vida? Para mim, eu encaro o amor como ação, como qualquer vinculação afetiva. Então, eu entendo que o amor tem até um livro que eu adoro que chama Amor 2.0, da Barbara Fredrickson, que eles foram entender, através da neurociência, o que era o amor e como o amor acontecia dentro do nosso corpo. Eles falam que o amor se dá através de microconexões positivas, que é quando você está com alguém e você compartilha um sentimento positivo. Você está presente, você está interessado no bem-estar do outro. Para mim, amor é isso, e o amor se treina todos os dias. Eu falo que o amor não se encontra, se aprende. É esse amor que eu acredito. O amor que a gente faz quando a gente olha no olho do nosso vizinho, quando a gente se interessa pela pessoa que está sentada do nosso lado, e não só o grande amor que vai chegar quando o cara ou a mulher da sua vida vierem. Concordo plenamente, Carol. Eu tenho percebido muito isso, que para mim o amor hoje ele é paz. Ele não foi no passado. Amor para mim não era paz. Amor era igual a adrenalina, igual a dor, igual a desafio. Eu achava que amor e paixão eram a mesma coisa dentro do meu corpo e no meu coração. E hoje eu vejo que, como você disse, amor é manifesto, é um verbo. E a Nicole Leper, uma psicóloga canadense, ela diz que um amor recíproco entre duas pessoas acontece quando você tem certeza que a pessoa quer o seu bem, independente da situação. E você relaxa com isso. Então, você pode ser quem você é, você pode falar o que você quiser, porque isso sim é um relacionamento saudável. E eu quero saber o que te levou, Carol, a ser fascinada por esse tema. Por que você começou a falar sobre relacionamentos? Nossa, Fê, eu falo que o meu amor pelo amor começou de uma forma completamente empírica. Eu tive a minha primeira paixão platônica aos 2 anos, gente. Eu tinha 2, Cacá, meu vizinho, tinha 5. E a minha birra infantil era que eu queria que meu pai me levasse para almoçar no parquinho do prédio. Para eu flertar com o Cacá enquanto eu comia ali meu espinafre, fazendo a mulher saudável ali que via o Popeye. E a história dos meus pais foi uma história dessas de amor de filme. Cada um morava numa cidade, aí meu avô foi transferido para os Estados Unidos, meu pai deu um jeito da faculdade dele mandar ele para lá. E aí, no auge do amor deles, minha mãe teve um câncer fulminante, faleceu. Eu tinha 5, meu irmão tinha 3. E eu vivi aquelas... Eu falo que eles viveram 18 anos juntos e talvez a gente viva até os 100 e não fique 18 anos com ninguém, né? Porque os dados mostram que a média de anos que as pessoas estão ficando casadas caiu de 17,8 para 13,5 nos últimos 10 anos. E eu sempre fui encantada por essas histórias de amor. Falo que eu mandaria a conta da minha terapia para Hollywood e para Disney, porque eu caí em todas essas histórias. Vou conhecer o cara por acaso no avião e vou ser uma linda mulher e eu vou mudar este homem. A gente cresce com essas referências todas, né? Julia Roberts, eu vi aquele vídeo que você postou, me identifiquei super. É impressionante. Você fala, não, comigo essa história vai acontecer. E eu trabalhei muito tempo com pesquisa de comportamento, fui roteirista. E aí eu entendi que eu queria pesquisar o amor. Eu não queria pesquisar consumo, comportamento de consumo. Eu queria pesquisar as emoções. Fui estudar psicanálise, então hoje eu faço formação em psicanálise. E uma busca que partiu desse entendimento do amor romântico expandiu para esse amor como um modo de vida. Então hoje eu falo que eu trabalho o amor de uma forma sistêmica. A gente tem que pensar no nosso amor próprio,
nas redes de afeto, então os nossos pais, nossa família, nossos amigos, a comunidade, e o par romântico. E que a gente tem que trabalhar os 3 pilares ao mesmo tempo. Porque eu também acho uma loucura essas frases de enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. A gente não aprende quem a gente é sozinho. Então, a psicanálise, Freud, Lacan já falam que a nossa percepção de eu se dá através do olhar do outro, da nossa mãe ou dos nossos cuidadores. E é esse olhar, né? Você fala muito sobre essas nossas primeiras experiências infantis, que vai pautar quem a gente é, quem é o nosso ideal de eu, o que a gente está querendo consertar. Então, não adianta você achar que o trabalho de se amar é todo seu. Você vai precisar de uma rede de apoio, de pessoas que te validem, que te suportem, que sejam parecidas com você. Por isso que eu acho que hoje o amor, né, esse amor que eu trabalho, é um amor que se aprende, que tem manutenção, porque ninguém ensinou. Os filmes acabam no felizes para sempre. E depois? Então, é um amor que a gente trabalha um pouquinho todo dia, em todas as nossas relações, e que a gente reconstrói. Eu gosto muito de uma imagem que eu tenho trabalhado, que é um amor caleidoscópio. Que não tem... Porque eu sinto que a gente fica naquela coisa do... Ai, a relação era tão boa e se perdeu. Ou eu já fui tão mais leve e agora eu tô mais ansiosa. Como se tivesse uma imagem certa, né? Um cubo mágico. E aí eu tô tentando reencaixar para todas as faces estarem ordenadas. Se a gente pensa no amor como um caleidoscópio, não tem uma imagem certa. Conforme você vai virando, ele vai criando outras imagens. Umas mais harmônicas, outras menos. As peças estão mais próximas, estão mais separadas. E a gente tem que aprender também com esse fluxo. Para poder ir se transformando. E, claro, sair de algumas relações, mas entender que outras estão mudando e a gente também. Nossa, Carol, isso é muito potente. Eu acredito muito no treinamento. O amor incondicional, ele não está disponível nas nossas referências de família, de filmes, de séries. E, de fato, é uma reconstrução. E para essa reconstrução acontecer, a gente precisa identificar o que a gente confundiu com amor. Que é muito que eu vivi no meu reflorestamento do meu modelo de amor. Eu confundi um monte de coisa com amor. E aí, primeiro eu precisei esvaziar para poder preencher de novo, né? Como diz a filosofia chinesa, é preciso esvaziar para poder preencher. E isso eu percebo muito também nas relações cotidianas. Eu vivi muitos relacionamentos tóxicos enquanto eu estava amorosamente me relacionando com pessoas que eram tóxicas para mim ou eu também era tóxica para essas pessoas. E eu percebi que, na verdade, o bloco relacionamentos, ele não envolve só pessoas de todas as áreas da nossa vida. Ele envolve também a comida, ele envolve também o dinheiro. Então, de fato, tudo é relacionamento. E quando a gente se treina para fazer isso a partir de uma ótica positiva para nós, das necessidades reais que a gente tem, e não das projeções da infância, aí a gente começa a revitalizar toda a nossa vida. E é importante ter coragem, porque na minha vida eu deixei um monte de gente sair, né, para que as pessoas que realmente ressoam com esse meu modo, que eu sinto necessidade de receber amor e de entregar também do meu jeito genuíno, para que isso desse um match, que fosse um match saudável, porque antes era um encaixe viciante, né, que é muito que você aborda também em vários vídeos, esse vício. A gente tá, muitas de nós, principalmente nós mulheres, estamos vinculadas em relações de dependência ou codependência emocional. E é exatamente o que você falou. A gente não é dependente só do parceiro romântico. Em geral, a gente é dependente emocional dos nossos pais, do nosso chefe, da melhor amiga, da síndica do prédio, do cara que vem pedir para você comprar o paninho, e daí você quer ser muito legal e agradar. E o difícil desse esvaziar é que você vai ter que bancar um mal-estar, porque a gente vai ficando boa em ser boazinha, né? Então, quanto mais você se esforça para agradar, mais você se sujeita a relações que podem ser abusivas e mais você acha que você está sendo amada pelo que você faz e não pelo que você é. E aí, quando você precisa falar um não, talvez a pessoa fale, nossa, eu não esperava isso de você, Fernanda, isso é um absurdo. E aí a gente fala, não, então deixa que eu faço. Sustentar o climão é muito difícil. Então, tem esse lugar porque a gente também, acho que romantiza essa coisa de, não, quando eu me amar... Aí, ó, vou bater meu cabelo e não vou estar nem aí. Nada vai me abalar. Não, vai me abalar pra caramba. E parte do se amar também é se acolher do tipo, nossa, eu tô desesperada. E honrar isso, né? Honrar e falar, gente, eu tô desesperada, deixa eu honrar isso aqui. Como é que eu posso lidar com isso e não tampar? É. Sensacional.
E quando você fala sobre o amor desse jeito, assim, olha, ele é uma consequência. Se você se amar, vai chegar uma pessoa que te ama igual. E eu achava isso também. E muitas das minhas mentoradas também. Inclusive, eu mentoro muitas delas, a maioria, muito bem-sucedida, que já investiu muito em autoconhecimento, que tem uma autoestima super elevada e mesmo assim não estão vivendo nenhum tipo de relacionamento, ou às vezes estão vivendo relacionamentos tóxicos. Prova o seu ponto que você trouxe também, que é, não adianta eu me amar, não adianta eu me achar linda, maravilhosa, não adianta eu me bastar, não adianta eu ser independente pessoal, financeira, emocionalmente. Tá, e aí? Na hora que eu vou viver o relacionamento, vem aquele monte de ferida da infância e atropela tudo. Eu digo que eu faço uma imagem mental da mulher adulta, madura, terapeutizada aqui no estímulo externo, né? Então, estão vindo pessoas, situações, pensamentos, e essa adulta tá aqui, lidando com a vida. Então, vamos lá, vamos me terapeutizar, vamos evoluir emocionalmente, espiritualmente, tá. Daí, ela vai lá viver as relações dela, de repente, na hora que alguém faz alguma coisa que ela não estava esperando, que ela sente a mesma dor da infância, a criança vaza. E aí ela fala, onde que tá minha maturidade emocional? Porque daí vem essa parte infantil que não muda, né? Jung fala sobre isso. É uma criança que vai precisar da nossa instrução eternamente. Mas ela não tá aqui, porque eu sou uma adulta madura, terapeutizada, já paguei quilos de reais em terapia. Mas ela sai, né? E é esse sustento que tem que haver, essa honraria. Eu vou honrar essas feridas. Eu não posso... Uma coisa, Cá, que eu aprendi. Eu tenho o padrão da rejeição no meu histórico. Então, não adianta eu ficar com uma pessoa que não vai me responder o WhatsApp todo dia, que vai me responder só de vez em quando, e eu ter que achar que não tá tudo bem, porque essa pessoa tem a vida dela, porque ela trabalha, porque ela é independente, eu não posso ser apegada, não posso ser dependente. E aí? Aí eu vou aceitar um amor só porque eu não posso cobrar da pessoa, porque senão a pessoa vai me achar chata, vai me dispensar. Mas e eu? Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é ser respondida, então eu vou ter que viver amores assim, senão eu não vou conseguir me sentir amada. E por que se colocar é cobrar? Né? Por que não? Porque a gente também fantasia isso. Ah, não, o amor é a pessoa que entende as suas demandas sem você ter que pedir. Porque se você pedir, você tá cobrando, se você pedir, você tá sendo carente. O outro não tem também o nosso manual de instruções e ele também tem os calos dele, né? Porque acho que também é perigoso a gente ficar nesse lugar de nós, mulheres coitadas, esses homens são sacanas. Tá todo mundo cheio de machucados. Se a gente não puder falar sobre os nossos gatilhos, sobre as nossas crianças, fica muito difícil, porque aí você fica querendo que ela cresça, né? Eu tenho um curso que chama Curando o Coração, que é exatamente para a gente olhar todas essas nossas dores emocionais e entender que elaborar não é esquecer. Tem um filme que eu sempre cito nos meus vídeos, nas minhas aulas, que é Uma Mente Brilhante, que o personagem é esquizofrênico e ele só entende isso, né, no meio pro final do filme. E ele vê aquele melhor amigo com a filhinha. E daí, em dado momento, ele entende que eles são personagens da cabeça dele. E ele fala para eles, ele fala, agora eu vou precisar parar de falar com vocês. Pelo seu bem, pelo meu bem. E aí o filme passa. Gente, é um spoiler, mas é um filme que tem 20 anos. Então, eu falo ele nos vídeos, vou falar aqui de novo. E aí, no final do filme, ele já tá idosinho e a mulher dele fala, você parou de vê-los? E ele olha pro lado e tá lá, o ruivo e a filhinha. Ele fala, não, mas eu decidi ignorar. Eu acho que parte desse amadurecimento emocional não é a sua criança não vir mais, mas é você poder lidar com isso. Não é você não se sentir rejeitada, é você sair do padrão automático. Né? Então, é muito importante a gente entender que o infantil em nós, a psicanálise fala isso, a gente sempre trata o infantil em nós. Então, se cobrar, crescer, superar, é muito angustiante. E é um trabalho perdido, né, no final das contas, porque quando eu passei isso, eu fiquei 8 anos achando que era assim que fazia terapia, que eu precisava arrancar o que eu chamo de lado tóxico. E eu comecei a perceber, cara, não vai arrancar, eu preciso saber conviver. Nem com 30 anos de terapia isso aqui vai sumir. A Lia Luft tem uma frase que eu amo, você já deve ter ouvido. A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Lindo isso! Não dá mais pra... Como é que você vai ficar sobrevoando no mundo de gravidade? Você vai ter que pisar no chão. E o seu chão é a sua infância. Não tem jeito. Isso, eu arrepio toda vez que eu falo isso. Porque se a gente souber honrar exatamente isso que nós estamos falando aqui, já é meio caminho andado. Né? E saber falar as necessidades. O outro não tem manual de instrução, então eu vou precisar fazer pedidos. E aí entra numa outra parte, que é essa coragem, que aí vem a Brené Brown maravilhosa, essa coragem de ser vulnerável, a coragem de desagradar, a coragem de às vezes ver uma pessoa embora porque achou você emocionada demais. Banque-se.
Só que não é fácil. Eu digo que quando você tem uma comunidade saudável ao seu lado, é mais fácil também. Porque se você tem pessoas no mesmo movimento que você, é muito mais prático. Você vai organizando isso dentro e se apoiando nessa rede de apoio. Então, as relações saudáveis no dia a dia me ajudaram muito a viver um amor recíproco como que eu estou vivendo já há 5 anos. Se eu não tivesse reflorestado as pessoas ao meu redor, se eu não tivesse criado um grupo de apoio que está a fim de amar do jeito que é, com amorosidade, com respeito, com integridade, eu não ia ter conseguido atrair uma pessoa para o campo amoroso. Concorda? Concordo completamente. A gente acha que a gente vai trocar a relação tóxica do cara por um novo cara legal, mas a gente treina o apego seguro com os nossos outros vínculos. E é importante treinar de novo, porque às vezes você tá com amigas que são suas amigas há muito tempo e daí você fala, não, elas já sabem que eu adoro a inteligência dessa, o que eu acho incrível, o cuidado que essa outra tem quando ela recebe a gente. Fale. A gente precisa verbalizar. O John Gottman fala que tem uma proporção de 5:1 no nosso banco de emoções. Então, para neutralizar uma interação negativa, a gente tem que ter 5 positivas. E normalmente com as pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente usa elas como muro de lamentação. E aí você chega em casa e reclama do trânsito pro seu marido, ou pra sua melhor amiga, ou reclama do seu pai, do seu namorado. E é ótimo a gente poder reclamar, mas é muito importante a gente também cultivar essas 5 pequenas coisas positivas, que pode ser uma bobagem. Manda um GIF. Fala, gente, meu estagiário mandou esse sticker, olha que maravilhoso. Qualquer coisa, uma música, lembrei de você. Demonstrações de afeto sem pauta, sabe? Eu acho que você falou no começo uma coisa que eu tenho pensado que é muito importante, a gente quer certezas, né? Eu quero ter certeza se vai dar certo. Não dá para ter certeza. Falo que o amor é uma aposta, mas não precisa ser um jogo. E enquanto a gente tiver que ter certeza absoluta para dar o próximo passo, a gente sempre vai ler qualquer silêncio como descaso, com desconfiança, porque a gente tem tanta bagagem de dores. E se eu entender menos e me predispor a sentir mais? Mas aí é importante eu ter a rede de apoio, porque eu não estou depositando todas as fichas, né? Não estou apostando todo o meu amor naquele novo cara ou naquela nova mulher. Eu sei que eu também tenho amigas que são incríveis, eu tenho um trabalho que me alimenta. E tudo bem, né? Tudo bem faltar algo ali, porque eu não vou desmoronar. E quando você comenta em alguns dos seus vídeos, né, dessa questão de a gente nutrir laços amorosos com todas as pessoas, porque o amor é possível em todas as relações, isso é muito importante na hora de viver um amor. Por quê? Porque é aí que a gente vai treinando sem essa expectativa da certeza. Então, é exatamente isso que você falou. Eu percebo que muitas mentoradas chegam aqui, muitas mulheres no Instagram também, elas já querem a certeza de que, tá bom, eu vou conversar com você, vou começar a sair com você pra gente viver um amor, tá? A gente tem que viver alguma coisa, um relacionamento sério e duradouro. Só que elas não estão mais conseguindo se conectar com as pessoas de forma amorosa à toa, em vão, por conectar, por gostar de outras pessoas. E esse é um outro tipo de treino que tem que acontecer, porque não adianta só eu ficar querendo encontrar direto uma pessoa para ser meu amor recíproco. Eu preciso começar a viver esse amor recíproco em outras instâncias. É o que você falou, às vezes com um porteiro, uma pessoa que te fornece algum tipo de serviço. Você cultivar aquele músculo do relacionamento saudável. E, Carol, o que você aprendeu nos seus últimos relacionamentos que você achou que só dava para aprender vivendo? Que na teoria não funcionou tanto para você, mas que você viveu na pele e você tirou uma lição? Olha, eu acho que eu aprendi na pele que relacionamentos tóxicos podem ser muito destrutivos para além do par romântico. Então, assim, eu tive uma relação que parecia linda e foi muito tóxica e foi uma relação de amizade. Então, que a gente tem que tomar... E aí, nessa relação, eu acho que o que eu aprendi para a gente tomar cuidado é, muitas vezes, a toxicidade começa não de uma forma intencional, né? Porque a gente tende a falar assim, não, o outro é narcisista, essa pessoa está me manipulando. Falo que é um pouco de química também, né? E, sem querer, um vai alimentando o pior do outro e a gente se sente em falta, porque... Pensando até nessas coisas de amizade, né? Então, às vezes, tem uma amiga sua
que segura a sua onda quando você terminou um namoro, que também segura a sua onda quando você briga com seus pais. Então, a opinião dela vale 1000. Porque todo amor que você não teve dos seus pais, do marido que você se separou, você tem daquela pessoa. Aí, quando ela fala pra você, não gostei, quando ela briga, é como se seu chão caísse. Então, acho que isso eu comecei a perceber de o quanto a gente desloca também essa pessoa que me representa, que me dá o meu alicerce para outras relações. Como é importante a gente entender que não dá pra gente depositar tudo isso em uma só pessoa, seja ela nossa mãe, que às vezes a gente tem, né, 50 anos e tá lá indo pedir aprovação da mãe, do pai, seja o namorado, seja a amiga, seja o chefe. E acho que tem também, que eu fui aprendendo muito, é isso da gente poder... Eu sempre fui ótima de agradar, assim, na época da faculdade tinha uma novela, gente, não sei se vai ser da época de vocês estão ouvindo, mas que a Sandy fazia uma hippie, que chamava Cristal. Na faculdade eu era super hippie, saia, hippie, cristal no pescoço, que era um cristal que não podia encostar. Se as pessoas encostavam, eu, não, tem que pôr no sal grosso. E as pessoas falavam, lá vai você, Badabauê. E é isso, eu sempre chegava sorrindo, era muito agradável. Até o dia que você fala, cara, hoje eu tô de mau humor. Você não tá sendo grosseira com as pessoas, mas para eu me permitir ficar de mau humor e não querer entreter todo mundo, também foi vivendo. Entender que vão ter desentendimentos, mas que as relações se reconstroem. Porque a gente também fica sempre com medo de que vai acabar para sempre. Algumas coisas sim, mas muitas são reconstruídas, sabe? Acho que isso também eu aprendi vivendo, que foi lindo, assim. A gente vai errar, as pessoas vão errar. Dá pra gente pedir desculpas de forma genuínas e as pessoas também, né? E Sim, tudo bem. Sim. E uma das coisas que você citou, que eu acho muito legal, assim, a gente acaba tendo essa consciência, estudando sobre o autoconhecimento, que a gente precisa ser essa mãe e esse pai dessa criança, que a gente precisa ser essa tia da escola que vai manejar as emoções no momento de frustração ou de birra, né? Que a gente vai ser isso tudo para essa criança. Isso é um percurso que a gente vai ter que percorrer se a gente quiser viver uma relação saudável, que seja mais duradoura, de fato, mas não no sentido de nos tornar totalmente independentes do mundo de fora, né? E isso é um equilíbrio, que é uma dança desafiadora, porque eu vejo muitas mentoradas que sofreram muitos traumas, assim como eu, nos relacionamentos do passado, desde a infância com os pais, e elas acabam indo para o polo oposto, do fechamento completo. Então, essas muitas poderosas, né, artistas famosas, quantas a gente vê, com autoestima lá em cima, milionárias, poderosíssimas, e ainda assim sofrendo no amor. Miley Cyrus agora, Shakira, né, que teve esse bafafá todo, que elas criaram as músicas, e quando eu olho várias mentoradas minhas, advogadas, assim, que você olha e fala, meu Deus, essa mulher é muito bem sucedida. E ela criou um auto-boicote, que a exigência fica tão alta que ninguém passa no filtro dela. Para ela poder achar que não tem ninguém. Então, várias chegam assim, o mundo está líquido, a superficialidade espalhou pelo planeta, ninguém mais vai querer um relacionamento profundo e sério. E eu digo, tem um documentário na Amazon Prime de intuição. E uma das estudiosas, ela fala, agora eu esqueci o nome dela, que é muito complicado de citar, mas ela é de Harvard e ela fala o seguinte, aquilo que a gente vê se torna uma crença. Mahatma Gandhi também fala isso com outras palavras. E ela fala, se você não vê mulheres na liderança, você começa a achar que mulheres não são para estar na liderança mesmo. E aí, o que acontece na vida amorosa delas é isso, elas acabam atraindo pessoas para performarem aquelas situações da infância com pai e mãe, e elas acham que é só isso que existe. Só superficialidade, ou só pessoas que não estão no mesmo nível que elas, né, em disponibilidade, incompatibilidade, e aí cria-se esses dois polos, tá? Antes eu entrava nas relações e sofria pra caramba, agora eu não entro em nenhuma. Mas eu sou, né, autossuficiente, e aí também o fluxo dar e receber, não acontece. Eu tinha uma aluna que era exatamente isso, e tem muitas delas tiveram que se reconstruir depois de relações, né? Então, essa minha aluna se separou, daí foi cuidar dos 2 filhos sozinha, tinha parado de trabalhar quando os filhos nasceram, então teve que reconstruir a carreira, dar conta de tudo. E aí eu falo que no amor, a nossa experiência depõe contra nós. Então, enquanto no trabalho a experiência joga a favor, no amor ela depois encontra, porque a gente vai criando esse gabarito. E aí ela falava assim, eu já sei que isso não vai dar em nada. Não, eu já sei. Então, é tanto medo de perder o controle que você já lê também como desinteresse, como sacanagem.
Então, assim, eu não vou nem perder meu tempo. E você vai criando uma vida controlada, né? Ela falava assim, eu não vou beber durante a semana. Ela era super saudável, corria, ia na academia. Eu não vou abrir mão da minha dieta por um date, mais ou menos. E aí, na cabeça dela, ela tá cuidando dela. É claro, porque a gente sai de uma coisa, eu não vou me contentar com pouco, né? Porque às vezes você tava lá topando qualquer coisa. Mas, será que a gente tá dando tempo de conhecer o outro? Tem uma provocação que eu faço muito também para os meus alunos, que é, você está decepcionado ou você está frustrado? O Cortella me falou isso uma vez que eu entrevistei ele, e para mim caiu uma ficha, que é, a decepção é quando você tem um combinado e a pessoa descumpre esse combinado. A frustração tem a ver com a sua expectativa. E você pode ficar frustrada e ficar chateada, porque você esperava passar o fim de semana junto com o cara e ele não te ligou. Mas isso não significa que ele não tá afim, que ele é um sacana, que ele tá saindo com outra mulher, porque a gente já vai para esse lugar, né? Não, eu posso validar o meu incômodo, e aí eu posso ser mais propositiva, ao invés de eu mandar um passivo-agressivo ali, segunda-feira você apareceu. Por que eu não mando uma mensagem e falo, tô querendo ver esse filme no cinema, vamos? Tô pensando em ir na terça, você pode? Acho que falta também esse lugar, né, da gente Perfeito. tentar um pouco mais. Concordo plenamente. E é um lugar de medo da rejeição e do abandono, né? Do tipo, tá, e se eu chamar? Eu falo isso com as minhas mentoradas, eu chamo de intimidade comunicativa. Eu achei esse termo num artigo de 2 psicólogos, a Ilka e o José Hernandes. Eles estudaram 147 casais, tanto homo quanto heterossexuais. E aí, eles provaram uma coisa que eu fiquei muito chocada. Eles, assim, conseguiram provar. Eu achava que era só uma coisa meio falada, assim, mas eles fizeram esse estudo que disse que o primeiro fator para você viver um relacionamento de amor recíproco é a intimidade comunicativa. Não é a compatibilidade de atração física. Não é você achar alguém que é o seu par perfeito no sentido do estereótipo, né, do externo. Não é beleza, não é aparência física, não é a química, é a intimidade comunicativa, que é justamente a capacidade de você expressar apoio e confiança nas suas trocas. Então, quando eu te chamo, Carol, você topa ir comigo no cinema? Terça-feira ali no Itaú, umas 8 da noite, tá bom pra você? O que você acha? Rola? É esse lugar. Eu estou estabelecendo uma relação de confiança e de conexão com você. Porque eu tô confiando que você vai querer ir comigo, entendeu? Sim! Mas aí pode ser que você não queira. Só que eu concordo muito com o que você falou. É preciso tentar. A gente precisa dar uma rebolada, dar uma dançada, senão fica muito rígido. E a relação é almas entrelaçadas. Não tem como. Eu fui numa exposição no Museu do Amanhã, você estava falando do Rio, a gente estava conversando sobre, e é uma exposição, não sei se você já tinha quando você foi, mas são 2 panos translúcidos que ficam num disco preto, como essa mesa aqui, e tem um jogo de ventos. Não. E esses panos translúcidos, um é meio esverdeado, o outro é branco. E eles vão caindo e subindo, e um enrola no outro, e assim, nunca dá um nó. Nunca! É o caleidoscópio. É o caleidoscópio que você falou. Eu fiquei tão impressionada, tão tocada com essa arte. Porque eu falei, gente, isso é o amor. É o entrelaçamento de almas. A gente se beija, se encosta, às vezes se enrola, mas depois, uau, tô bem, tô inteira. Sabe? Não tô rasgada, não tô enovelada. E isso, pra mim, me deu o nome desse podcast, Algo Entre Nós. Porque o laço é muito saudável. Cada um pode se desfazer para um lado sem ficar danificado. Agora, o nó aperta e não dá movimento. Né? Então, quando a relação a gente faz ou numa relação a rigidez ou na não relação a rigidez, é nó. Se é nó, já deixou de ser laço. Se é laço, já deixou de ter alguém do outro lado e já deixou de ser fácil se desprender. Faz sentido? Faz todo sentido. E para ter espaço e para ser laço, a gente tem que abrir mão do controle, né? Porque o nó é o controle, eu vejo o quanto a gente está ficando mais fóbico nas relações e na vida. Até entrevistei uma psicanalista que chama Silvia Bicudo sobre fobia no amor. E hoje a gente controla tudo. Então, você controla o tempo que a sua comida vai demorar, a quantidade de episódios que você quer ver. Eu falo que, né, eu tenho uma afilhada que é diabética, você tem um chip que você vê seu nível de glicemia real time no seu celular. E aí, quando você não controla as relações, isso dá uma angústia enorme. E eu acho interessante a gente ver como as conversas estão sendo cada vez mais mediadas pela tecnologia. Então, a gente manda audião, mas não liga para a pessoa. Porque o áudio, querendo ou não, você pode mandar, daí você apaga, você pensa no que você vai responder. A gente está ficando com medo do ao vivo. E você falando dessa obra, essa magia só acontece porque tem um lugar do improviso. A gente tem que acreditar um pouco
no que vai acontecer, sabe? Tem uma coisa de... Tem uma fé um pouco no amor. O Eric Fromm fala que é a fé racional e não a fé irracional, que é... A fé racional é tipo, não, eu viro Santo Antônio de ponta cabeça e falo, por favor, me traga meu namorado. E eu espero muito que esse homem volte a me ligar. A fé racional é o que eu Posso fazer, como eu percebo que o outro tá lá, e talvez o movimento dele não seja igual ao meu, porque eu também falo muito para as minhas alunas que as pessoas reclamam que as relações não são recíprocas. Elas não são recíprocas ou não são espelhos? Porque às vezes o outro está demonstrando afeto usando uma outra linguagem do amor. Às vezes não é naquela quantidade que você manda mensagens, mas ele está fazendo outras coisas por você. Então, é prestar atenção nas ações, mas não planilhar no Excel. Eu te mandei 8 mensagens, eu espero que você me mande 8 também. Talvez a pessoa está ali num outro lugar, né? Eu quero alguém para estar com aquela pessoa ou eu quero um bom ator para cumprir o papel do personagem? Sensacional. Eu mentorei uma vez uma professora da rede pública e ela falou assim para mim, Fê, eu tô agora numa relação que eu tô achando que eu vou terminar. Depois da minha mentoria, ela já tinha começado o relacionamento e ela ligou pra mim e falou, Fê, eu vou terminar porque ele não anda me respondendo muitas mensagens e tal. Aí eu perguntei, você já ligou pra ele e perguntou o que ele quer viver na vida amorosa dele nesse momento? O que ele quer? Porque tem gente que tá por aí para conhecer pessoas, degustar corpos, tem gente que quer lances, e tem gente que quer realmente, quero formar uma família e tal. Você perguntou para ele? Não, imagina, eu perguntei, morro de medo de achar que tô cobrando, igual a gente tava falando. E aí eu falei, faz o seguinte, liga e pergunta o que ele tá sentindo do outro lado e onde ele quer chegar na vida, não com você, na vida dele agora, nesse momento. E aí ela falou que ligou e falou, Fê, você não vai acreditar. Ele me disse que adorou que eu liguei para ele, porque ele detesta ficar conversando por mensagens. E eu descobri uma nova maneira da gente se conectar, pela ligação. E aí eles ficaram mais fortes do que nunca. Olha para você ver. No que ela ia desistir, ela reforçou o vínculo. E isso trata muito de uma expressão que eu gosto, que é os conflitos, eles servem para edificar a relação. Então é melhor que haja algum conflito para você edificar do que não haver nada, né? Do tipo, Nossa, eu vou fugir. Fê, eu escrevi, saiu semana passada para o Mina Bem-Estar uma matéria sobre como ter conflitos com afeto. Porque a gente ouve que uma relação boa é a que não tem conflitos. E eu falo que a relação boa é a que tem conflitos com afeto e com respeito. Inclusive, a Esther Perel tem uma pesquisa que mostra que casais que não brigam no começo da relação tendem a durar menos tempo. Porque se você não está tendo nenhum conflito, você está fazendo um personagem para atender todas as demandas do outro, a pessoa também, e uma hora essa máscara vai cair, e aí vai ficar insustentável. Então, por que não ir treinando o eu não concordo com você? E aí, em todas as relações, porque pensar, a gente estava falando dos amigos, a gente aprende que na escola, a gente é muito igual, né? Mulher, então, a gente se veste igual e fala igual e vai nos mesmos lugares. A intimidade se dá muito pela similaridade. E aí, na vida adulta, a gente está reproduzindo esse lugar adolescente, infantil do... não posso dizer que isso eu não gostei, porque senão vou pesar. Não, eu tenho que poder falar, eu não gostei. E você ouvir o outro não é você concordar, porque eu sinto que fica uma discussão de que, assim, vamos ver quem ganha. Eu não preciso concordar que você está certa, mas eu posso validar o seu incômodo, eu posso compreender o seu pensamento, né? Trabalhar conflito nas relações passa por esse lugar. Você sabe de uma metáfora que eu acho também que você já deve ter ouvido do Rubem Alves, que ele fala de jogar tênis versus frescobol? Sim. Eu acho aquilo o máximo, porque é exatamente isso, né? O conflito, para eu marcar ponto na sua falta, para eu agredir você naquele lugar que eu sei que dói. Nossa, eu já participei de eu falo participei, porque foi realmente o que aconteceu. Eu participei de vários relacionamentos que era assim. Eu ficava achando a brecha para eu cutucar na maior ferida da pessoa para eu ganhar. Né? E isso é horrível, porque é aquela disputa pela razão e não por ser feliz. E quando você joga frescobol, você assume, tá bom, a gente é da mesma equipe. Se você tá falhando daí, o buraco tá na nossa relação. Né? Então, a gente que vai ter que reconstruir depois. Então, peraí, não vamos fazer esse buracão. Vamos só fazer um ajuste fino aqui por cima, né? Sem precisar esburacar tudo. E isso é o jogar frescobol. É você estar no mesmo time e saber que se você perder, a outra pessoa perde também. Se você ganhar, a outra pessoa ganha também. Então, não é um jogo para ter razão. É um jogo para fluir essa troca justa.
E você não sente? Eu sinto que a gente tá vivendo meio aqueles momentos... Sabe aquele... Quando você põe o dominó um atrás do outro, daí você faz assim e faz... É. Eu sinto que, às vezes, as pessoas elas estão descontando incômodos de outros campos da vida em você. Então, às vezes, o seu chefe tá passando por uma separação e aí ele é grosseiro com você. Ou você tem uma amiga que tá passando por uma outra situação difícil e daí dá a patada. A gente precisa poder falar isso também. Entender que não é sobre a gente, né? Acho que isso é um super ato de compaixão. De falar, tá bom, acho que não é sobre mim, acho que sobrou pra mim, mas poder falar pra pessoa também, né? Olha, eu fiquei desconfortável, queria que a gente conversasse sobre isso. Porque senão tá um jogando a batata quente pro outro e a gente tá fazendo esse dominó. E daí, né, fica o chefe que desconta em você Isso. e você desconta no seu pai, e seu pai desconta na namorada, e quando vê, tá um machucando o outro. Machucando o outro. É muito fácil entrar nesse lugar, né? Porque isso é romantizado. Tem um outro estudo numa pesquisa científica que eu estava olhando para fazer minha masterclass, e aí, nesse estudo, eles falam como a glamorização da violência e do abuso se deu na sociedade. Então, o romance 50 Tons de Cinza é a prova disso. Foi uma loucura, né? Você lembra aquela febre daquela mulherada toda, né? Naquele negócio, apaixonada naquele homem. E eu assim, gente, agora eu fui olhar para essa febre que aconteceu e agora distante a gente parece que tem mais detalhes, né? Da bigger picture lá. E aí eu fiquei assim, meu Deus, é muita glamorização do abuso. É muito colocar um tesão numa coisa que é péssima, que é violência. E isso tá por aí, tá? Séries, filmes. Então, é um processo de filtro 100% do tempo para a gente entender quais são as referências que a gente está colocando para dentro. Inclusive, referências de amigas solteiras, porque teve épocas na minha vida que eu era dominada pelas opiniões das minhas amigas solteiras. E elas eram, tipo, a minha vida, e eu deixava de fazer várias coisas, de assumir várias coisas que eu queria num relacionamento, ou com alguém, buscar um relacionamento, porque eu tava na minha vida de solteira, eu não podia abandonar, então tem também essa questão, não é só a mídia, também as amigas solteiras. Eu brinco que é uma ditadura da liberdade, né? Por exemplo, eu nunca fui uma mulher do sexo casual, porque eu gosto de ter um mínimo de intimidade, e assim, não tem julgamento moral nenhum das amigas que fazem, dos caras que fazem, eu prefiro ter o mínimo de intimidade. Gente, não é que eu vou sair 8 meses, não tem um número certo, mas eu preciso de um mínimo de conexão emocional. E eu já ouvi de caras e de amigas também, do tipo, mas você tá sendo retrógrada, mas sua família que é careta. Não, liberdade não é eu poder honrar o meu desejo. Se eu quiser ficar conversando 8 dias até transar com o cara, o problema é meu, né? Tem esse lugar do o que é uma mulher para casar, porque ainda tem. Isso me incomoda também, porque acho que tem muito coach de relacionamento homem ganhando milhões, falando que a mulher não pode beijar no primeiro encontro, que ela tem que negar 3 convites. Então, também assim, daí você fala, bom, tá bom, daí você ensina a mulher em 12 semanas a achar o cara, depois você vai vender um outro curso para ela manter por mais 12, e é sempre fazendo um papel que elas não são. Você sabe que eu mentorei uma vez uma mulher que falou assim, Fê, eu já tentei script de WhatsApp, de conversa. Comprei o curso e veio pronto o script. E claro que não funcionou. E assim, olha, eu já mentorei mulheres num grau de angústia e de ansiedade tão grande, porque fazendo isso tudo que os coaches e mentores de relacionamento desse estilo que você está falando mandaram, elas se perderam de si. Viraram água de arroz, né, que eu falo. Inodoro, insosso, incolor, não tem nada ali mais. Porque elas ficam sempre programadas para performar, para criar estratégias para conquistar, e isso é muito agoniante. E para ter certeza de que vai dar certo. Isso. Porque quando você quer o script, me fala o que funciona que eu vou fazer. É só pensar nas nossas relações. 2 amigas próximas, você vai mandar uma mensagem para uma, ela vai adorar, a outra vai falar, gente, que mensagem gigante, me liga. Como a gente pode achar que o mesmo script vai funcionar? Como? Que coisa maluca, né? Vamos indo pro final agora, vamos dar um recado? Sim. Um recado para as mulheres. Vou começar com o meu, depois você fala o seu. Tá bom. O meu recado para vocês, amadas almas, é o seguinte. Não tenham vergonha de acreditarem no amor. Não tenham vergonha de quererem amar e serem amadas. Mesmo vocês sendo independentes, mesmo vocês já se bastando, não achem que relacionamento é muleta, que é frescura, que vocês estão se rebaixando. E acreditem, assim como o John Bowlby fala da teoria do apego,
O relacionamento de vínculo profundo é instintivo do ser humano. A gente foi criado para se relacionar, nós somos seres relacionais. Várias pesquisas apontam que quando a gente nasceu, a gente precisava de alguém. Ou seja, quando a gente cresce, a gente também vai precisar depender de alguém. Se a gente não tivesse sido coberta do frio, se a gente não tivesse sido alimentada quando recém-nascidas, a gente não estaria aqui. Então a gente precisa de alguém, sim, né? Só que seja de um lugar saudável. Maravilhoso. Nossa, tantas coisas, né? Eu acho que sustentem as suas faltas. Assim, querer e não ter não é um desmerecimento a você. Então, eu acho que às vezes a gente fica com vergonha de dizer que a gente quer um amor porque não tem. Tudo bem, vai faltar alguma coisa. Não queira dar conta de tudo. E acho que se permita experimentar mais e entender menos. Porque eu vejo que cada vez mais a gente quer entender aonde a gente está se metendo, o que essa relação está querendo dizer. E quanto mais mental a gente fica, mais distante a gente fica dessa relação. Que a gente está lá, com os nossos traumas infantis, com o nosso gabarito de dores emocionais. Então, se permita sentir mais, apostar mais e não vilanize também sua expectativa, né? Porque hoje em dia eu falo que eu queria fazer um movimento free expectativas. Igual teve Free Britney, movimento corpo livre, agora eu quero movimento expectativas livres. Mas a gente pode modular elas, né? Que seja para o jantar da semana que vem e não que vai ser o cara da vida. Porque aí a gente vai construindo aos pouquinhos. E estudem, não tenham vergonha de estudar, né? A Fê tem as mentorias maravilhosas, quero convidar vocês a conhecerem o amorespossíveis.love. Tem cursos, tem programa de acompanhamento emocional. Parece que aprender é apelar e não é, né? O Eric Fromm fala do amor como a arte de amar, e qualquer arte a gente precisa de disciplina, de aprendizado, de prática, que a gente encare o amor assim também e possa investir na nossa educação afetiva. Ai, que delícia, que lindo. Sim, educação afetiva. Mais amor, por favor. Tem como, né? Não é simplesmente a gente pedir para os céus. É fazer por onde. E eu vou deixar aqui na descrição o @amorespossíveis.love, que a Carol acabou de citar. Vou deixar também o meu @fegirassol. Se vocês quiserem experimentar como seria ter acesso ao ponto cego que te impede de viver um relacionamento saudável hoje, e também já um passo a passo prático, você pode se inscrever para receber uma sessão de descoberta gratuita. Nessa sessão, eu e minha equipe vamos avaliar o seu caso e a gente vai te entregar o que a gente acredita que pode ser um passo a passo prático para você realizar e viver um relacionamento saudável. Então, se você quiser, clicar no link da minha bio e a gente vai estar te esperando aqui com muito amor e vontade de resolver, porque eu sou viciada em resolver problemas. Maravilhoso! Gratidão, Carol, minha linda. Obrigada, Fê, pelo um seu prazer tempo. estar aqui. Ai, lindo muito, demais. muito obrigada. Amei.